Fala galera, tudo bem? Professor Marcão aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre proteção radiológica. Pretendo ser breve, para que você possa aprimorar seus conhecimentos técnicos e estar apto a passar em concurso, passar nas provas do técnico da faculdade. Então, que nós tenhamos bons estudos aí. Pretendo ser muito breve, vamos falar os fundamentos, os princípios, é aquilo que você precisa saber. Bom, deixa eu adiantar aqui. Então, deixa eu só comentar aqui. Você tem que ser, no final dessa aula, você tem que ser capaz de entender essa parada aqui. Os princípios de proteção, os fundamentos de proteção, os EPIs utilizados na radiologia e os efeitos biológicos causados pela radiação ionizante. Então, vamos queimar lenha. Vamos embora. Bom, quero só dar uma pincelada rápida aqui no conceito de radiação. O que é radiação? Transferência de energia. O que é energia? Capacidade de realizar trabalho medido em joule. A radiação ela pode ser transferida por ondas ou partículas. Nós vamos nos ater ao conceito de onda. O que é uma onda? Essa parada aqui é uma perturbação no espaço que transfere energia sem transportar o que? Matéria. Em suma, a gente vai ter as radiações não ionizantes e as radiações ionizantes. E nós vamos até nosso estudo nas radiações ionizantes. O que são radiações ionizantes? São aquelas que produzem íons na matéria. O que são íons? Átomos desequilibrados. Você, por exemplo, tem a molécula de água. A radiação ionizante ela pode interagir com a molécula de água, promover o que a gente conhece como radiólise da água. Isso, obviamente, dentro do organismo humano é totalmente prejudicial. Por que é prejudicial? Porque o seu corpo foi programado para funcionar em instabilidade. E o radical livre é uma molécula instável que está perturbando o equilíbrio eletrônico de outras moléculas no seu e no meu organismo. Quem são essas radiações, professor? Aqui, ó, ultravioleta, raio-x, raios gama. Então, essas três aqui, elas têm energia suficiente para alterar o estado inicial da matéria. Isso no meu organismo, no seu organismo, pode causar muitos prejuízos. As demais radiações, elas não provocam ionização, apenas excitação. Você, por exemplo, tem as ondas de rádio. As ondas de rádio, elas apenas interagem com a matéria, mas não promovem dano nenhum. Continuando aí o nosso conteúdo, eu quero conversar aqui rapidinho com você sobre o conceito de proteção radiológica, ou também podemos chamar de radioproteção. Proteção radiológica ou radioproteção é o conjunto de medidas que tem como objetivo proteger as pessoas, quanto o meio ambiente, dos efeitos adversos provocados pela exposição à radiação. Então, a proteção radiológica, em resumo, em síntese, é isso. Proteger as pessoas, os pacientes, os animais e o ambiente de possíveis negligências provocadas aí por radiação. Então, é muito importante a gente saber todos esses processos. O objetivo não é só proteger as pessoas, mas também o ambiente onde as pessoas estão. Bom, como surgiu a proteção radiológica? Nós não temos uma data padrão, nós não temos um ponto de partida. O ponto de partida é o surgimento do raio-x lá em 8 de novembro de 1895, por esse camarada aqui, top de linha, William Conrad Röntgen. Surge a radiologia, surge o raio-x, melhor falando. O raio-x ele vai se popularizar na Europa e depois ele vai se popularizar no mundo. E as pessoas pensavam que radiação, raio-x, era apenas tirar foto das partes internas. Mal elas sabiam que elas estavam mexendo, lidando, se relacionando com um tipo de energia altamente perigosa. Muitas pessoas tiveram leucemia, câncer, radiodermite, em virtude de estarem muito expostas à radiação. Em janeiro, por exemplo, de 1897, já estavam publicados 23 relatos, 23 casos de efeitos biológicos provocados por essa radiação, comumente chamada de
raio-x, fato que alertou a comunidade científica. Nós temos aqui um breve histórico que eu pretendo resumir. 400 anos antes da descoberta dos raios-x, nós já tivemos trabalhadores de uma mina tendo câncer de pulmão. Aí alguém vai me perguntar assim, como os caras tiveram câncer de pulmão se não existiu raio-x? Pois bem, eles trabalhavam numa mina subterrânea. Essa mina possivelmente tinha materiais radioativos, como tório, por exemplo, até mesmo urânio. Então eles ficavam ali 8, 12 horas, 20 horas, um dia, sei lá, inalando partículas, resultado câncer de pulmão. Tá? Então, nós temos aqui esse breve relato. Eu quero aqui me atentar a 1902, primeiro caso de indução de câncer por radiação ionizante relatado na literatura. Então, nós tivemos aí muitos casos. O caso mais famoso no Brasil foi o acidente do Césio 137, no ano de 1987. 2 catadores entram numa clínica de radioterapia em Goiânia, vão destruir o aparelho, levam o aparelho para um ferro velho e lá eles vão catucar o aparelho até eles chegarem aonde? Na fonte radioativa. E aí o cara leva para casa, dá para a filha, e aí nós temos uma contaminação por césio. Fato lamentável, né? Um fato muito triste. Um ano antes nós tivemos aqui o acidente de Chernobyl, 1986. Tá? Então esses são alguns fatos. Mediante todas essas catástrofes que aconteceram no passado, foram elaborados alguns órgãos internacionais com diretrizes de proteção radiológica. Então, os regulamentos que nós conhecemos hoje, as portarias que nós conhecemos hoje, elas foram baseadas através desses órgãos. Nós temos a Agência Internacional de Energia Atômica, esse primeiro aqui, o ICRP, International Commission Radiológica Protection, né? O inglês está ótimo. E o ICRU, Comissão Internacional de Unidades de Medidas Radiológicas. Esses órgãos são órgãos internacionais. E os países pegaram as diretrizes e as normas e colocaram nos seus países, né? Nas suas línguas e tudo mais. Aqui no Brasil, o órgão de referência é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, né? O Instituto de Radioproteção e Dosimetria, que pertence à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ou seja, toda atividade envolvendo energia nuclear, ela passa pelo crivo, ela passa aí simplesmente pela tutela, pela autorização, pela fiscalização da CENEM. O parágrafo 2 está dizendo aqui, o regulamento técnico com as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico e odontológico, radiodiagnóstico médico e odontológico no Brasil foi estabelecido mediante a Portaria 453 de 1º de junho de 1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. É importante salientar que essa portaria ela foi substituída pela RDC. RDC significa Resolução da Diretoria Colegiada 611, RDC 611 de 2022, beleza? E o que a Portaria 453 ela estabelece? A infraestrutura e os critérios de proteção radiológica dos setores de radiologia. Por exemplo, é na Portaria 453 que nós vamos ver que é obrigatório nós termos uma iluminação na face externa da porta, a blindagem, a localização do aparelho, a localização do biombo, as placas que devem estar na face externa da porta, entre outros critérios. Então, é de lá que foi tirado toda essa infraestrutura. Bom, eu vou dividir essa aula em partes, porque eu sei que se você ficar mais de 15 minutinhos, vai te dar sono, você vai me deixar falando sozinho aqui. Então vamos fazer uma pausa e já já a gente volta.